Então tá, só para relembrar, a disciplina, então, é um movimento contínuo, precisa ser contínuo e consciente, de alguém que escolheu um caminho e dele não se desvia por nenhum momento. E essa é a disciplina que a gente quer. Ela precisa ser uma adesão por livre escolha e ser feita com alegria. Não é um fardo, senão não é disciplina. O objetivo do curso é libertar a gente dos condicionamentos da mente mecânica, também através do autoconhecimento, levando a gente a um processo de humildade, de ver a verdade. Assim, vamos desenvolver a criatividade, que é um processo nosso que está nulo, já que a gente só usa os mesmos conteúdos mentais. E assim fazer o nosso dínamo. O dínamo é uma força central que está no nosso coração, que foi nos dado, uma semente colocada pelo próprio Deus dentro da gente. É um gerador de energia contínua, de novo a palavra contínua, que gera uma energia pura e não mais uma energia densa. Então tá. Vamos ali para o terceiro, Helena. É um antes, Helena. Esse é o quarto. Tá. Agora eu preciso que todo mundo entenda esse conceito aqui. Jorge, É o espírito que Jorge, tá me somos nós. ouvindo? Além do Jorge, princípio, gente. Claro. Oi, estou ouvindo. tá travando, não sei se é só para mim ou é para todos, tá bem travando, tá travando bastante. Aqui também. Para A mim tua também fala- travou, achei que fosse a minha internet. Mas eu acho que é do Jorge. Todo mundo agora? Alô? Oi? Sim, Agora sim. Está todo mundo ouvindo agora? agora sim. Agora sim. Então vamos lá. O que é o espírito? Além de ser o princípio inteligente do universo, como colocou Kardec. Ele é Deus, e Jesus deixou isso claro, somos deuses, não é? Somos uma unidade que faz parte da unidade maior, que é Deus. Dentro dessa unidade existe uma totalidade, é isso que a gente precisa entender. O que é essa totalidade? É tudo que envolve a gente. Então, nós somos a luz, nós somos a escuridão, nós somos as máscaras, nós somos o consciente, nós somos o eu superior, nós somos o subconsciente, nós somos tudo que acontece com a gente todos os dias. Essa é a nossa totalidade. Todas as coisas que chegam, todas as coisas que a gente coloca no universo como influência, como pensamento, como ação, tudo é gente. E somos uma individualidade. Então, não existe nada fora de nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe nada fora da gente. Porque as outras pessoas também são uma individualidade, que são uma totalidade, que são unidade, que são Deus. Então, é tudo individual. Não é? Mas, ao mesmo tempo, tudo é complementar. Isso é outra história. Então, tudo que acontece comigo é individual. Faz parte do meu mundo. E eu posso usar a liberdade para construir ou para destruir, para ser bom ou ruim. Não é? No caso, nós usamos a nossa liberdade para dividir a unidade. Então, nós dividimos a unidade. Ficou a parte luz e nós caímos com a outra parte, que ficou a parte sombra, a parte máscara, que é o que a gente utiliza, que também faz parte da gente. A gente não gosta de olhar para a nossa sombra, para aquilo que a gente faz de errado, para aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente não quer ver, mas faz parte da gente. Aquilo que a gente foge, mas faz parte da gente. O nosso lado ruim, o nosso lado destruidor, o nosso lado que vem de vidas passadas. Mas é nosso. Então, tudo é eu, tudo é cada um, porque é individual. Então, a Tati Rocha, ela não tem poder sobre o meu mundo. Porque no meu mundo, no meu universo, eu sou um Deus.
Eu é que mando. Eu sou individualidade, que tem liberdade. E ninguém no universo pode mudar isso. Nem o próprio Deus. Por isso que ele nos deu a liberdade. Então, não é fulano, não é cicrano, não é os acontecimentos da vida, sou eu. É como eu vejo, é como eu sinto, é como eu percebo. E como eu percebo, como eu sinto, como eu vejo, já está dentro de mim, não está fora. Então, tudo é cada um de nós. Então, nosso mundo bipartiu, como eu falei, e acabou se fragmentando mais. Então, nós somos que nem um espelho, que temos fragmentos. E esses fragmentos de personalidade ou de acontecimentos de vida passada que nos fizeram sofrer muito, um nascimento, uma morte, um assassinato, aqueles que eu matei, aqueles que eu roubei, aqueles que me roubaram, aqueles que me mataram, tudo isso vai trazendo carga emocional, que são os conteúdos mentais que nós continuamos usando, porque nos aprisionamos. Então, nós temos fragmentos lutando contra o próprio fragmento, o que causa uma desordem mental. Por isso que nós precisamos de uma ordem mental. E eu faço isso através de uma disciplina, de escolher, de parar a olhar meu pensamento, antes que ele tome forma, antes que ele absorva o meu conteúdo mental e faça eu me comportar como ele quer. Então, eu uso discernimento, aí entra a parte da inteligência, para entender aquele pensamento. Que conteúdo mental ele faz parte? Não é? Qual a consequência de eu usar aquele? Qual é a dualidade dele? Não é? Ele é mal, eu vou transformá-lo num bem. Então, é disso que nós vamos tratar essa aula, que estamos tratando já. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, ok. Gente, o fragmento faz parte do todo. Uma personalidade minha, que eu estou vivendo, faz parte da totalidade, ok? Que faz parte da unidade. Mas a totalidade, a unidade, não está no fragmento. Por isso que o fragmento não tem informação. Ele tem informação daquele conteúdo, mas ele não tem toda a informação. Para mim ter toda a informação, eu preciso me libertar do fragmento, me libertar daquele conteúdo e liberar a mente dessa prisão. Aí eu vou ter a totalidade. Eu vou ter Ô, todos os Jorge, conteúdos. Oi. se eu fosse pensar que cada parte desse espelho, cada fragmento desse espelho, né, tivesse relação com uma das minhas vidas passadas, as personalidades que eu assumi em outras existências, faz sentido isso? Claro, é bem isso. Não, não é bem é bem a personalidade que você viveu na vida e que teve um acontecimento que te feriu, que te causou dor e você se aprisionou àquele, ou alguma reação que você teve que te salvou de uma situação. Por isso que às vezes é agressivo demais, não é? Porque em algum momento essa agressividade te salvou e aí você fixou essa personalidade. Ou usa de astúcia, de mentira, ou engana os outros, porque em algum momento da vida isso te salvou. Mas e se isso te salvou há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, hoje, devido ao processo evolutivo, não resolve mais. Ela é um condutor de sofrimento. Entende agora? Então, o que é mais forte nesse fragmento são as fortes emoções que eu vivi em vidas passadas, eu posso dizer isso. Então, por Isso. exemplo, se eu fui em uma vida passada uma mulher muito traída, por exemplo, né? Hoje Isso. eu sou uma mulher insegura, sempre achando que vou ser traída novamente. Isso é E um dos você vai meus ficar fragmentos. desconfiada, isso, vai ficar desconfiada, ciumenta, ou você traiu muito, não é? E você ficou com isso na cabeça, que você não admite que ninguém te traia. É um reflexo teu, que nós vamos estudar na terceira aula, que são os reflexos mentais. Então, você reflete o teu comportamento no ciúme, ok? Entendi. Então, você traiu muito. Hoje você reflete isso no teu pensamento. Você olha para a pessoa e diz, ela vai me trair. Porque é um conteúdo mental teu.
Sim. daquilo que você fez, daquilo que você viveu. Ok? Aí, Então, é um cada reflexo vida, de um fragmento. Tá? cada existência, eu vou trazendo um pouco, então. Ou muitas, depende da sua existência, pode trazer muitos da existência. E dessa vida também, por exemplo, nós temos uma criança ferida dessa vida. Temos. Sim. Alguém nos magoou nessa vida que fez uma reação nossa vir lá do passado com muita força, criando de novo um impedimento para que a atividade surja, não é? Todos nós nesta vida já passamos por momentos difíceis. Eu bem mais porque sou mais velho, né? Mas os mais novos aí também já passaram, pelo menos por uma criança ferida, por acontecimentos na infância que te marcaram bastante. E hoje você reflete isso no seu comportamento. A gente não consegue se libertar desses conteúdos que fazem a gente sofrer. A gente repete os comportamentos. Então, Entendi. hoje, quando qualquer situação aparece, a gente vai buscar nesses conteúdos as reações, as respostas para a solução do problema. O que é ruim, porque os problemas se apresentam para que a gente faça o novo. O velho vem como informação, não é? Vamos ao ciúme aí. Hoje eu olho para uma pessoa, para o marido, para o namorado, e acho que ele vai me trair. É um reflexo. Então eu olho para aquilo e digo: puxa vida, eu vou escolher agora confiar no meu namorado. Vou confiar em Deus, não é? Eu vou aceitar esta situação e viver harmonicamente com ela. Eu vou amar essa pessoa de todo o meu coração. Pronto. Você lançou um processo criativo. Você lançou uma nova criação mental. E você está se libertando daquele conjunto. A repetição desse novo movimento inibe o velho e faz com que o novo prepondere. E podemos fazer isso com todas as coisas. Está todo mundo entendendo aí? Está tudo bem, gente? Oi, está tudo bem? Está todo mundo entendendo? Claudine, Tati, Maria, o Alisson, a Sim, Vera, a Camila, todo sim. mundo. Sim, sim, tudo bem. A proposta é a gente lançar um novo conteúdo que seja benéfico, que seja libertador, que seja que venha da criatividade. E esse novo conteúdo só pode vir do Evangelho, que é sempre o amor ao próximo, que é sempre a bondade, que é sempre a compaixão, que é sempre a compreensão do todo. E não ficar aprisionado no ciúme, sofrendo, achando que aquilo vai acontecer. E desconfiado, inseguro, com raiva, não é? Vigiando o outro o tempo todo. Então, você acaba consumindo toda a sua energia e todo o seu potencial criativo fica nulo e você fica cada vez mais se contraindo nesses conteúdos. O que vai trazer doenças, não é? Sejam elas neuroses, sejam as psicoses ou doenças físicas, porque sempre vai somatizar no corpo físico. Não tem por onde. Todo mundo entendeu a ideia do espírito, da individualidade, da totalidade, da unidade, do Deus que cada um é. Por isso que semana passada eu falei para a Helena, não é um fator externo que vai dizer como eu devo me sentir, pensar e agir, ou ser. Não, eu escolho como eu quero ser, como eu quero sentir, como eu quero pensar e como eu quero me comportar. Porque no meu universo eu sou um Deus. Eu vejo todos os fragmentos e absorvo todos os fragmentos, refazendo a unidade. Esse é o objetivo da evolução, é refazer a unidade. E aí está no Evangelho, não é? Os puros de coração são considerados filhos de Deus. O que é um puro de coração? É quando você refez toda a unidade, você amou toda aquela tua sombra, todas aquelas situações que você não gostava. Por isso que ele pede para amar o inimigo. Quando você fizer isso, você refaz sua unidade. Só pode ser refeita através do amor, da misericórdia, da bondade, da compaixão.
Por isso que o perdão é tão importante. Porque você não vai para a prisão, não é? Você liberta a mente, e você refaz a unidade. Você traz aquele fragmento que está em luta para dentro do seu coração, refazendo a unidade. Então você transforma uma energia densa em luz. Esse é o grande trabalho. Transformar a escuridão em luz. Transformar a sombra em luz. Todo mundo aqui pode fazer isso. É só querer. É só querer. É só usar a vontade. Ok? Ô, Jorge. Então vamos. Oi. Mas assim, né, eu preciso primeiro identificar isso tudo em mim, né? Eu preciso prestar atenção, eu preciso olhar meus pensamentos, eu preciso saber o que eu sinto, né? Porque assim, ó, muitas coisas na minha vida, por exemplo, vou me citar, né? Eu não entendo as coisas que acontecem, mas a escolha de confiar em Deus, eu já tenho assim, ó, eu não sei, mas Deus sabe, né? Eu não sei o propósito disso ainda, mas Deus sabe, né? É mais essa questão da confiança em Deus mesmo, né? E principalmente essa questão da autoobservação, né? A gente precisa saber quais sentimentos nós temos dentro de nós, né? Ah, olha, eu tive inveja. Nossa Senhora, eu tive inveja, que horror. Não, né? Tudo bem, faz parte, isso faz parte de mim. Então, é identificar e começar essa aceitação, como se fosse abraçar todas as Helenas que existem à minha volta dentro de mim, na verdade, né? Que é basicamente isso, mas é muito, muito, muito importante, principalmente para os novos que eu estou falando isso, né? Muito, muito importante essa auto-observação. Saber o que me move, né? O que tem dentro da minha mente, quais os sentimentos que eu tenho. E começar a olhar cada um deles, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Era É isso. isso aí. Nós vamos ter várias aulas, inclusive vai ter uma aula de identificação e desidentificação, não é? Durante o curso. Então, nós vamos voltar a falar disso todo o tempo, de todas essas coisas que você acabou de falar aí, que são todas verdades, né? E foi muito bem lembrado. Vamos para o 15º slide, nós paramos lá. Ai, ô Jorge, alguém levantou a mão aqui, tem 2 de mãozinha levantada. A Claudine e a Então, Maria. Ah, é vai porque lá aqui para eu o não consigo ver, 15º. então vocês me socorram, tá? Ah, agora apareceu, a Claudine e a Maria, isso. Vamos lá. Quem é a mais velha, fale primeiro. Ah, não sei então, Maria, quem é mais velha? Ah, não, tu levantou a mão primeiro, pode falar. Quem levantou primeiro? Não, eu estava pensando nisso que a Helena falou, que é muito importante, assim, fundamental, porque esses conteúdos, eles vão continuar querendo não é que eles vão continuar querendo, é porque como é um esquema mental ali pronto, né, nosso, que a gente sempre usou para resolver as situações, eles vão continuar vindo, né? Quando acontecer a situação, eles vão ser a primeira coisa. Então, saber identificar tudo isso em nós é saber reconhecer quando esses padrões vão continuar querendo insistir em permanecer, porque a trajetória da construção do novo, ela vai exigir essa vontade, essa aderência de praticá-lo, né? Assim como foi quando a gente praticou o antigo, que a gente praticou até que ficou automático. Assim o novo. Então, por isso essa autoobservação e percepção do que a gente sente, desses esquemas prontos que a gente tem, porque eles são prontos, aconteceu a situação, vem ali todos os pensamentos, toda igualzinho. Então, porque aí se não tem essa auto-observação, tu logo se envolve de novo, acredita neles, né? Você dá força e leva eles como verdade. Então, eu sei que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre isso e tudo, mas não queria perder o fio da meada dessa observação. É isso aí, vamos falando que aí vai entrar. O pensamento ele é uma força, não é? E quanto mais energia você der para ele, mais força ele tem. E lembrar também que, pela repetição, nós já estamos em alguma coisa na inércia. Tem coisas que a gente não vê porque a gente já se transformou naquele comportamento, né?
naquele pensamento. Então, a primeira base de tudo é a mansidão, é a calma. Se você for agitado, você está sempre dominado pela força. Se for apressado também, se for irritado também. Então, o primeiro processo é você se transformar num cara manso, calmo, pacífico. Porque aí você diminui a velocidade e a força dos pensamentos. E aí você consegue identificar e saber o seu conteúdo. Quanto mais manso e mais calmo, mais você vai conseguir fazer isso. Quanto mais nervoso, agitado, mais dominado pela aquela força espiritual você está, e você já está no negativo. Então é isso. É identificar, por isso que um dos objetivos do curso é autoconhecimento. Sem o autoconhecimento não se faz nada. Muito bem lembrado, Claudine. Vamos lá, Maria. A Maria que vai falar, mas eu só queria fazer um comentário. É a Tati. Boa noite. Isso que o Jorge falou agora me trouxe muito um entendimento até para mim sobre essa questão da mansidão, né? Que às vezes a gente pensa, eu, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa calma, mas o tempo todo tem alguma irritação, tem algum impulso vindo, então, tipo, isso mostra que eu não sou calma, que eu estou sendo dominada e que tem um aceleramento para que eu seja dominada por esses sentimentos, né? Então, eu não escolhi quer dizer, eu não escolhi conscientemente aquele sentimento, né? Por quê? Porque eu nem vi ele chegando. Eu simplesmente saí reclamando, saí bufando, saí xingando. Então, isso mostra como eu estou acelerada e como eu não consigo nem reconhecer esse aceleramento, né? Achando que eu sou mansa. Então, é um ótimo exemplo, isso aí que o Jorge trouxe também. Esse é o caso da desordem mental. Você tem vários impulsos, né, chegando para você e dominando você. Fora aqueles outros que já dominaram e você não percebeu por causa da inércia. Né? Então, por isso que um dos objetivos é a ordem mental, é olhar para tudo isso e saber que isso existe. Não fugir disso, não é? E entender isso. E aí vai escrevendo, ó, eu tenho aqui o irritadinho, eu tenho aqui, né, o raivoso, eu tenho aqui o inseguro. Isso tudo são padrões que todos nós temos, né? E olhando cada vez mais, parar no momento de irritação, para e olha para a irritação. Pega a sua percepção e coloca nela diretamente. Normalmente essas coisas vêm e a gente está distraído, tá? Ela vem, às vezes domina, às vezes não. Mas se você não parar, não levar a sua percepção para ela, essa energia não dilui, não é? Essa energia pode ser diluída. Quanto mais diluída ela for, menos força aquele pensamento vai ter, essa personalidade vai ter, esse conteúdo vai ter sobre você. Por isso que nós temos que estar conectados com o nosso mundo interior o dia inteiro. E nós vamos falar disso para frente. O estado de atenção precisa estar em nós. Muitas vezes nós estamos adormecidos, né? Envolvidos com as outras coisas, e os impulsos estão vindo e voltando. E a gente não está nem aí. Só que isso é uma desordem, isso é um caos mental. E é uma falta de autoconhecimento também, porque a vida está te dando a oportunidade de você se autoconhecer, de você auto-perceber-se, de você fazer a auto-identificação. E você está adormecido no processo. Então, vamos despertar para isso. Toda informação é sumamente importante para a gente. Uma coisa que a gente não pode desprezar é informação. Como tudo somos nós, quer ver? Preste atenção. Se eu falo mal de alguém, eu estou falando de um conteúdo que eu tenho. Se eu elogio alguém, eu estou falando de um conteúdo que eu tenho. Tudo é informação. Tudo que alguém fala para mim é informação que vem para mim. Tudo que eu sinto, que eu penso, que eu vejo, que eu percebo, é informação. O tempo todo nós estamos tendo informação e a gente despreza a informação. Nós não podemos desprezar mais a informação. Precisamos captar essa informação, estudar essa informação e fazer dela um novo meio de evoluir. Ok? Tati Rocha. Vamos lá, Maria. Ok, amigo. Eu estou me atrapalhando toda aqui para ligar o microfone. Não é Tati Rocha, é Tati Tessaru. Ah, tá. Então, por isso que eu fiquei surpresa.
Ai, meu Deus, como é que liga isso aqui? Que a gente conversou hoje, eu fiquei com você. Vamos lá, Tessarola. Tudo bem? Conseguiu entender? Todos conseguiram entender, aliás? A vida é pura informação, gente. A gente é que despreza. Muitas vezes até por orgulho. Alguém fala alguma coisa, a gente se magoa, se melindra, se irrita. Mas é uma informação que você está desprezando. Cadê Maria? Que saudades, Maria. Eu estava te escutando Então vamos lá. Já e parei de falar. o que eu achei isso tudo maravilhoso, mas eu estava também pensando e eu fiquei muito presa nessa imagem desse slide que tu trouxe ali, que fala bem sobre o espelho, né? É o espelho e ele tá todo quebrado, né? E isso me deu um insight, assim, quando tu falou assim, a gente se apega a um fragmento, né? Como se a gente fosse o fragmento do espelho, mas o que a gente vê é o reflexo dele. E Jorge, parece tão óbvio, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar que realmente a gente vê o reflexo, a gente não vê o fragmento, mas a gente vê o reflexo através do fragmento. Então, isso é muito louco, porque se a gente fizer a experiência com o próprio espelho em casa, dependendo do ângulo que a gente olha pelo espelho, a gente vê uma imagem refletida diferente. Então, ali naquele espelho quebrado do slide do Jorge, mostra muito isso. Dependendo de onde ela olha e qual fragmento ela escolhe, ela vai ter uma informação diferente. O que Exato. quebra e o que mais fragmenta ela ainda é ela só querer olhar por um fragmento só, sendo que tem vários outros ali. Que é o que a gente faz. Não é? Exato. Nossa, Jorge, muito obrigada mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O trabalho deveria ser de refazer o espelho, não de ficar preso num fragmento e muitas vezes brigando com outro fragmento. E nós vamos ter uma aula de reflexos mentais, não é? Que nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Vamos lá para o 15º, Helena. Senão nós não vamos acabar hoje. O 15º, Jorge? 15º. Ah, tá. Nós paramos no 15º. Ô, Maria. Maria? Oi. E digo mais, Maria, você sofre, chora, sorri só com um fragmento. Acha que é a pior pessoa, Não é? ou acha que é a melhor pessoa. Menino, é um fragmento com uma bordinha de ouro. Se desgasta completamente, né? Olha Se só. Isso é desgasta, muito, se muito irrita, legal. dá cabeçada na parede e é só um pedacinho de E briga você. com fragmentos. E briga com Uhum. ele. E dá mais Adorei. poder para ele, né? E Uhum. aprisiona-se mais, e cria uma desordem maior. Então, toda vez que você se prende num fragmento e você dá força para ele, você cria uma desordem mental maior. Você gera um desequilíbrio maior. O que dificulta depois o refazer da unidade. Porque tem uma coisa chamada lei de gravidade moral e lei de densidade específica. Quando você usa o mesmo pensamento, você fica dentro de uma densidade. E a lei de gravidade daquele campo vai te puxar para baixo. E a densidade vai te prender. Então, por isso que a dificuldade de você evoluir. Você fala assim, eu nunca mais vou ser essa pessoa. Primeiro tropeço você vai voltar a ser, porque a gravidade te puxa para baixo. E você está presa dentro da densidade dos fluidos. A Tatiana Tessarulo, quando ela falar das associações, ela vai falar sobre isso. Não é? Que estamos todos num campo associados a bilhões de mentes iguais a nós, que cria uma densidade, uma lei de gravidade do campo. Então, a coisa é assim, é bem uma dificuldade muito grande. Viver esses fragmentos, achando que eles são verdades, sofrendo, ficando em depressão, ou ficando agressivo, ou ficando na defensiva, ou querendo bater, ou querendo fugir, ou querendo... É só um fragmento, não é a totalidade. É uma perda de tempo incrível. É ficar doente o tempo todo, é sofrer. É buscar o sofrimento por conta própria, sem se dar conta.
Tudo bem, gente? Está todos entendendo? Aí os novos, o Alisson, a Vera, quem está novinho aí, está tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Já que Sim. ninguém fala? Vamos embora. Sim. Sim, sim, sim. Ótimo. Então, nós paramos aqui. Ó. Então, o amigo, ele diz assim, pensar é vida, pensar é felicidade. Vida é alegria, é abundância, é felicidade, é saúde, é paz. Então, o pensar é tudo isso. Porque o pensamento não é o problema, nós vimos na aula passada. O conteúdo que ele passa, não é? Então, você tem um pensamento que é energia elétrica, que ele passa dentro de um conteúdo pré-existente, e aí ele projeta esse pensamento na mente. Ele reflete, ok? Se ele passar ou não passar nesse conteúdo, você pode imprimir um conteúdo, né? Criar, fazer criações mentais que você quiser. Ou ele passa por esse conteúdo, você tem autocontrole, não é? Domina esse conteúdo, e aí você cria um novo conteúdo a partir do velho. Aí você transforma o pensamento em vida. Então, ele diz ali, o que impede o pensamento, seja impulsos positivos, são os condicionamentos que a criatura carrega naqueles conteúdos que nós já conversamos. O mecanismo está à nossa disposição. Nós fazemos dele o que a gente quer. Basta que saiba usá-lo de maneira construtiva e adequada. Olha que maravilhoso. Então, nós temos uma potência de criação infinita que pode nos trazer toda a felicidade do universo que a gente quer. A saúde, a paz, a alegria. Tudo que a gente quer está disponível, mas a gente não usa. Porque a gente usa de forma inadequada e destrutiva, maléfica e prejudicial para nós mesmos. Trabalhamos sempre com o mesmo conteúdo e queremos resolver o problema com o mesmo conteúdo. Nunca vai dar certo. Então, o ato de pensar, ou seja, a cada oportunidade, o caminho do pensamento passa pelo conteúdo e banha-se, trazendo à superfície o pensamento condicionado. Então, ele sai puro, banha-se nos condicionamentos, né, por inércia, e ele sai. Então, você só tem que ter o autocontrole de não expressar aquele pensamento, não deixar que ele crie forma na tua mente, ter controle sobre ele, e aí você o modifica na forma de uma criação nova. Esse é o grande trabalho. E aí você vai refazendo a unidade. E o fragmento vão perdendo força. Ok? Pelo amor de Deus, se vocês entenderem que cada um de nós tem, e que até hoje não nos tornamos conscientes dele. Somos os cegos do Evangelho. Somos aqueles adormecidos como Lázaro dentro das cavernas dos nossos subconscientes, sofrendo os mesmos conteúdos mentais, por inércia. Queremos resolver a nossa vida com o mesmo conteúdo que criou o problema. Sempre. Repetindo, repetindo, repetindo. Trazendo causa e sofrimento para nós. Mas nós temos esse poder. Tudo bem, gente? Próximo, Helena. Eu ia falar próximo, Cris, tatuado. Próximo, Helena. Helena, próximo. Já coloquei, Os Jorge? indivíduos, ao invés de rejeitar... Oi? Não, eu ia te dizer que eu já tinha colocado. Demorou para chegar para ti, eu acho. Que demorou para chegar aqui. Os indivíduos, ao invés de rejeitar seus sentimentos, esse é do Hamed, gente, muito maravilhoso. Deveriam usá-lo como guias para interpretar a sua vida interior. Eles definem e iluminam nossa compreensão em contato com a esfera astral. São nossos aliados e não inimigos. Então, esses conteúdos que a gente não gosta, que a gente não quer parar para olhar, é informação que
que a gente precisa para substituí-los dentro de um processo criativo, fazendo desse conteúdo um novo conteúdo conforme a gente queira. Isso tá, nós pode criar a realidade que quiser, no tempo que quiser, a vida que quiser. E nós não fazemos. Então, esses conteúdos, essa sombra que a gente não quer ver, que tem raiva, essas pessoas que a gente acha que não gosta, que são reflexos do que está dentro de nós, porque a gente não quer ver, Deus coloca o espelho, elas precisam ser amadas. Aí vocês vão entender por que que nós precisamos amar os nossos inimigos. Porque eles são conteúdos mentais nossos, que nós precisamos dele para refazer a unidade. Se ficarmos em luta, odiando, né, se magoando, se melindrando, não refaz a unidade. Ele fica solto, ele fica em desordem dentro de nós. Mas ele é um aliado nosso, se a gente quiser. Próxima, Helena. Por favor, entendam isso. Entendam a necessidade de amar ao próximo. Como as coisas são bem explicadas no Evangelho através da... Então, ele continua. O pensar em si é fantástico. Pode ser usado com liberdade, aí entra a criatividade já. Levando a criatura a experiências sublimes de amor e de alegria. Então, você pega aquele conteúdo que é de mágoa, de ressentimento, de ódio, de irritação, de baixa estima, de culpa, de medo, e transforma ele em amor, em alegria, em paz, em confiança, em prosperidade, em abundância, em saúde. Tudo o que você quiser. Em todo esse processo intricado, existem construções e desconstruções das personalidades então envolvidas. O ego descontrolado, desse complexo desajuste, derivam todas as sombras que necessitam de luz, que deveriam vir do eu superior. Então tá. O que é um ego descontrolado? Todo mundo tem raiva do ego. O ego, ele é a nossa parte consciente. Essa parte que vocês estão escutando aqui é o ego. Normalmente ele está adormecido. Ele seria como um porteiro, onde as personalidades sairiam, mas nós estaríamos conscientes dela e voltariam, e nós utilizaríamos outra para experienciar e voltariam. Nesse caso, que ele chama de um ego descontrolado, é que o ego não cuida de nada. Então, entra um pensamento, sai uma personalidade, entra outra personalidade, sai outra, entra uma sombra, entra uma máscara. Então, cada um faz o que quer na nossa mente. Porque o ego, ele não está consciente, ele não está presente. Nós não estamos conscientes. Então, a sombra, ela deriva de qualquer lugar, tanto que quando você quer se irritar, ela não pede licença, ela simplesmente chega e você se irrita. Quando você tem um ato de baixa estima, quando você vê aquilo já destomou. A sombra está descontrolada, está tudo descontrolado. Mas ele diz ali, ó, esse controle precisa vir do self, precisa vir da parte luz. Aquela parte da unidade que não fragmentou. Mas para mim acessar essa parte, eu só posso acessar pelo amor, pela bondade, pelo perdão, pela misericórdia. Aí a luz chega e transforma a escuridão em luz, transforma a sombra em luz, que é o grande trabalho que a gente precisa fazer. Ou seja, eu pego aquele conteúdo de sombra e transformo no novo conteúdo. Tudo bem? Gente, está tudo bem aí? Está todo mundo compreendendo? Próxima, Helena. Não consigo. O ato de... Helena, acho que tem uns microfones abertos. O ato de pensar é um dos mais poderosos recursos. É a própria capacidade da mente de transformar ondas energéticas, dando solidez, forma e sentido. Então,
É a capacidade da gente pegar uma energia que não é boa e transformar numa energia sutil. Pegar uma vibração que é baixa e transformar numa vibração alta, onde eu me sinta bem. Próximo, Helena. Deixa eu tomar água. O pensamento visto como instrumento é recurso divino na construção do ser, ou seja, no processo evolutivo, e não, volto a afirmar, o ator principal dessa grande feito, que é a existência, mas como coadjuvante, como uma oportunidade de perceberes o teor verdadeiro da atividade. Então, o pensamento ele não é o ator principal. O ator principal é o self, é a nossa parte de luz. O ator principal é estarmos conscientes, presentes no nosso mundo, não adormecidos, não distraídos, né? Não sem atenção, mas estar presente. Esse é o ator principal. O pensamento ele faz parte de um mecanismo que a gente precisa. Acima dele está a paz, o self, o divino que habita dentro de cada ser. A centelha que liga a criatura ao Criador, a abundância de amor, a plenitude e a vida espiritual. Então, além do pensamento, nós temos uma vida extraordinária. O pensamento é o que vai fazer a gente chegar lá. Mas quem conduz tudo isso aí é o self. Próxima, Helena. Todos somos, em princípios, criativos, mas essa criatividade inata vai sendo descortinada à medida que encontra em nossa própria intimidade um ambiente propício. Então, nós somos seres criativos, não é? Nós podemos criar, temos poder para isso. Nós temos o pensamento e temos os fluidos e temos nossa vontade. A própria criatividade é uma potência. Com o nosso pensamento, com a nossa vontade, nós podemos criar qualquer coisa, qualquer uma. Podemos criar o universo que a gente quer, o Jorge que eu quero, a vida que eu desejo, a plenitude que eu desejo, o amor que eu quero. Tudo eu posso criar a partir de mim. Então, só depende do querer. Só Jorge? depende de eu achar esse ambiente propício. Oi. Então, inclusive, essa questão da gente criar o mundo que a gente quer, né, através da nossa imaginação, da nossa criatividade, isso aí é a base desses cursos de formação que fazem, assim, sabe, aquelas programação neurolinguística, sabe? Esses cursos que se faz e a pessoa sai até meio que, parece que sofreu uma lavagem cerebral, uma coisa estranha, mas é bem isso, assim, é treinar essa imaginação. Porque se tu imagina uma coisa, sente aquilo acontecendo, né? A coisa acontece, porque tu joga todas as suas energias para cima daquilo ali. Ao contrário também é verdade, o contrário, né? Então, tu imagina uma coisa ruim acontecendo, né? Vou voltar como exemplo dessa questão do ciúme, sei lá. Vamos supor lá, uma mulher ciumenta, o marido chegou em casa, atrasou, pegou trânsito. Na cabeça dela, ela vai imaginar várias coisas ruins, ela vai sentir, ela vai sofrer aquilo ali, sabe? Como se aquilo tudo, né? E aí vai induzir, vai levar a coisa de fato a acontecer, muitas vezes, né? Então, assim, essa criatividade que eu não sei onde que a gente perdeu ela no meio do caminho, né? Que a gente esqueceu que a gente tem, que a gente não sabe usar, né? É uma coisa triste isso, que é um potencial tão grande que nós temos, né? De poder virar essa chave, de imaginar coisas boas, né? Como tu falou, né? Vem uma coisa ruim, vem um pensamento ruim, vira isso aí, né? Imagina uma situação diferente, trabalha, sinta uma coisa diferente, né? E a gente perdeu isso, eu vejo assim, sabe? A gente parece que não, falando de mim, né? A gente perdeu essa capacidade de usar essa criatividade e criar coisas novas, né? A gente só fica repetindo, 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 né? Era isso, meu amigo. É bem isso. No nosso caso aqui, nós vamos usar isso para os aspectos morais, para tirar nossa mente dessas prisões que a gente se colocou. Mas o processo está disponível para qualquer campo, né? Para qualquer situação. Então, todos nós temos esse poder. Então, é só querer fazer. Aí, próximo, eu trouxe aqui uma
uma ideia para vocês de como a gente não usa, né? Demonstrar isso. Vamos Jorge, supor que essa travou, esfera Jorge. seja todos os 2%. Oi, já destravou? Ah, eu acho que vai ter que falar tudo novamente. Está travando, ó. Tá bom. Eu Você está trouxe me essa ouvindo? esfera aí. Calma, Helena, que passa. Estou ouvindo, Helena. Ok? Voltou aí? Está tudo bem? Agora sim. Então, tá. Então, é só para a gente demonstrar. Bom, se dizem que a gente usa no máximo 10% da nossa inteligência, imaginando que a gente seja um espírito imortal e que a gente tenha todos os conteúdos do universo dentro da gente, então a gente acho que não usa nem 2% da criatividade, nem dos conteúdos, nem da informação que já está na nossa consciência. E esses 2% ainda são negativos. Então, é bom imaginar, se você parar para olhar seus conteúdos mentais, você vai ver que todos eles só se repetem em padrões, com pequenas diferenças. Não é? Então, o ciúme, por exemplo, pode virar apego, pode virar controle, pode virar você querer dominar o outro para que você se sinta segura, mas tudo isso é ciúme. Então, o mesmo pensamento negativo, ele se fragmenta em outras partes negativas, mas faz parte de um mesmo conteúdo. Então, o que a gente usa mesmo das nossas potências é quase nada. É lamentável, mas é verdade. Próxima, Helena. Nós estamos assim, dentro da mente mecânica, repetindo os mesmos filmes, as mesmas situações, repetindo os comportamentos, às vezes achando que a gente é vítima, às vezes achando que os outros magoaram, às vezes a gente magoa, né? Às vezes a gente acha injustiçado, daqui a pouco a gente faz uma injustiça, mas são os mesmos, e todos eles são negativos. Próxima, Helena. Então, vamos ver o que é a criatividade. É só uma base. No futuro, a Helena vai dar uma aula sobre criatividade. Eu só trouxe aqui alguns dados para a gente começar a ter contato com isso. E é também do espírito amigo, né? A criatividade nada mais é do que a capacidade de avançar, de observar o novo, as possibilidades e probabilidades. Então, volta na esfera lá, Helena. 2 para trás. Então, nós temos esse conteúdo. O conteúdo ele é feito de possibilidades e probabilidades. Então, nós temos todas essas possibilidades e probabilidades para criar. Quando você tem um pensamento, ele é só uma das probabilidades. Ele é só um fragmento, como disse a Maria Laura, pequeno. Então, ele é só uma das probabilidades. A questão é, como você tira a mente dessa única probabilidade que você percebe e você enxerga todas as outras probabilidades que ele traz. Conseguiram me entender? Gente, conseguiram entender? Amigo, estava pensando aqui, principalmente a probabilidade do não saber, né? Porque, porque a gente vem o pensamento como julgando a situação ou a pessoa como, é isso aqui que aconteceu comigo é isso. Sei lá, a pessoa agiu de tal forma, então ela não gosta de mim. Já vem determinado aquilo, já dá uma sentença para a situação, nem questiona assim, a possibilidade de ser outra coisa, né? Aí você entra na criatividade, se você questionar o que eu não estou vendo, quais as outras possibilidades que tem, quais as outras probabilidades que existem. Precisa perguntar.
Por que vem rápido? Porque você está na inércia, não é? Você está usando o mesmo conteúdo. A fulano gosta de mim. Você repete esse padrão quase sempre. Quando você não consegue entender nem compreender uma pessoa, você julga que ela está contra você, porque você está na defensiva. É um reflexo teu. Você trabalha dentro do murinho, né? Ok? Se protegendo. Sim, Então, você percebe uma ameaça, que não é verdade. sim, Esse exato. é o fragmentozinho que a Maria falou que você está aprisionada. É isso. E aí depois quando tu vê, assim, que é tudo uma ilusão da nossa própria cabeça, assim, que nada daquilo, porque tu nem deu a possibilidade de ser outras coisas, né? Daquela situação ser outras coisas. Isso para tudo na vida, né? Não, a gente determina como se a gente soubesse o que que a outra pessoa pensa ou por que aquela situação aconteceu, sendo que a situação envolve sempre outras pessoas, outras situações, e a gente determina com o nosso conteúdo mental, achando que é aquilo, que o mundo gira lá pela nossa mente. Isso. Então, mas quando você define, né, pela sua prisão mental, pelo seu automatismo, que ela é contra você se separa dela. Ok? Então, você se separa da informação. Você se separa do self. Você se contrai. Então, quais as outras possibilidades que tem? É de que ele é um instrumento de Deus, que está trazendo a informação que você precisa. Qual é a outra possibilidade? Que eu preciso amá-lo e confiar de que ele vai me fazer o bem, porque ele é um instrumento de Deus. Qual é a outra possibilidade? Eu vou vê-lo de forma misericordiosa e vou tratá-lo com bondade. Qual é a outra possibilidade? Eu vou aceitá-lo como ele é e vou amá-lo de todo o meu coração. E vou aprender com ele a lição que ele me trouxe. Olha quantas possibilidades, e tem mais possibilidades, não é? Qual é a outra possibilidade? Eu vou aproveitar essa oportunidade, viu que o amigo falou em oportunidade ali? Para me libertar desta minha prisão. E vou criar e construir uma nova mente a partir dela. Outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? E essa nova criação eu vou ser feliz com ela. E vou amar todos os meus irmãos, porque nenhum está contra mim. O que está contra mim é a ignorância que eu trago do funcionamento do universo. É o meu orgulho, é o meu egoísmo, e é o medo que eu trago das pessoas, que é um conteúdo de vidas passadas. Alguém te fez um mal muito grande e você trabalha na defensiva. Olha quantas possibilidades tem, Claudine. Sim, é muito maravilhoso, né? E a gente fica ali apegado num trocinho, achando que a vida toda é resumida naquilo. E perdendo as oportunidades. Sim, porque é uma informação assim, é um momento único que você tem de estar naquela situação ou com aquelas pessoas e tudo ali favorável para aprender e a gente desperdiça sentenciando como conteúdo do passado, né? Como uma verdade absoluta. É isso. E travando nela. E fica com a mente travada ali, não adianta. E aí você passa a sentir, a produzir vibrações e fluidos a partir desse contexto. Ô, Jorge, Oi. eu não sei todas as leis de Deus, mas tem uma que eu achei assim bem, que eu uso bastante, eu acho ela bem oportuna, né? Que ela diz que a lei de Deus ela é econômica, né? Então ela vai estar sempre unindo quem precisa aprender, né? Apresentando as situações adequadas para quem precisa aprender algo naquele momento. Então, o acaso não existe, né? Nada acontece por acaso. Então, todos os acontecimentos, as situações do dia a dia, as mais simples, são todas realmente oportunidades que a gente deveria, né, olhar, analisar, opa, né, o que isso está querendo me dizer? Então, assim, a lei de Deus, ela é econômica, né, a gente, depois que eu passei, digamos assim,
a usar mais essa situação, né? E a gente acaba até desenvolvendo a mansidão também, por quê? Porque tu começa a parar mais, não agir por impulso, né? E mesmo que as respostas, que não tenha, não se venha todas as respostas, mas saber que há um propósito, mesmo que a gente não tenha esse entendimento naquele momento, saber que há um propósito. Então, aceita a situação, estude a situação, veja que tipo de sentimento, né, ela está trazendo. Eu acho que isso é o início para toda essa jornada. Era isso, querido. É isso aí. Muito bom. Vocês estão me escutando? Porque eu vejo que a internet está falhando. Tá caindo. Oi? Estão me ouvindo? Sim, na verdade, dá umas falhadinhas de vez em quando. Então, eu só vou repetir, Helena, porque tem bastante gente nova para eles compreenderem. A lei ela é econômica e utilitária. O que quer dizer isso? Ela, no único movimento, ela traz benefícios para todos os envolvidos, a família da pessoa, os desencarnados, os encarnados, todos os campos que ela atua recebem essa informação. Então, ela faz um movimento pequeno e consegue o maior êxito possível. Nós só fazemos um movimento enorme e conseguimos êxito nenhum. Essa é a diferença. Não é? Então tá. Vamos lá, Helena, para onde nós estávamos. Acho que foi no anterior ainda, Helena. Então, a criatividade é o processo que se vai abrir, expandir a sua consciência para entender todas as possibilidades e probabilidades que tem naquele problema, sem que você precise utilizar aquele que você está aprisionado, aquele que vai te fazer mal. Porque aquele que você está aprisionado foi que criou o problema. E você continua perpetuando o problema. Então, ele diz, a capacidade criativa está intimamente ligada a soltar o passado, ou seja, de olhar sob o novo prisma as situações e a própria vida como se apresenta, que é o que nós temos falado aqui desde o começo. É soltar o conteúdo e criar um conteúdo novo, que só pode ser o conteúdo que está no Evangelho. Toda outra forma é conteúdo. Todos os momentos da nossa vida são oportunidades evolutivas no campo moral. Campo moral. Que a gente precisa ter. Então, você precisa renunciar ao passado, olhar para o pensamento, olhar para aquele sentimento, não é, ruim, parar ele, não é, identificá-lo, discernir sobre ele, entendê-lo e lançar a partir dele, criando, não é, fazendo uma nova criação mental, que é positiva, benéfica e construtiva para você. Dentro do campo das possibilidades. Ok? Gente, essa capacidade nós já temos. Ok? Nós não usamos. Todas as informações nós já temos. Temos a inteligência, mas a gente não usa. Não é que algo novo vai surgir. Todas essas potências já estão dentro de nós, mas a gente não está usando. Próximo elemento. A partir do momento que começa a utilizar-se dos sentimentos, ou seja, o coração fazendo uso da bondade, da compaixão, é como se uma porta se abrisse e uma enxurrada de amor lhe banhasse. Novas visões, novas ideias lhe surgem, vindas do superconsciente, ou seja, do eu superior, que começa a ser acessado paulatinamente, trazendo muitas possibilidades de elevação. Então, para a gente acessar o eu superior, primeiro você precisa ter autocontrole sobre o passado, sobre o subconsciente. E depois ter pensamentos de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Aí ele diz, automaticamente a tua percepção
o nível de informação, não é? E a expansão de consciência consegue. A expansão de consciência acontecendo, na consciência que está o conhecimento. Okay? Se na consciência está o conhecimento, eu estou contraído e eu expando, eu tenho mais conteúdos, eu tenho mais possibilidades e probabilidades, eu tenho mais informação. Essa consciência se expande pela humildade, pelo amor ao próximo, pela caridade. Por isso que diz, fora da caridade não tem salvação. De compaixão para com o próximo e para com você mesmo, a expansão de consciência não acontece. É isso que ele está dizendo. Você precisa de um acesso ao seu self, à luz que é em você, ao seu eu superior, que só pode ser acessado pelo amor, pela bondade. Então, se você está dentro de um problema e você está usando de irritação, de raiva, de mágoa, de ódio, de impaciência, você está no caminho inverso, você está contraindo, você está perdendo as possibilidades e probabilidades que poderiam vir para você solucionar aquele problema. Mas, se você para e vê a irritação, vê o ódio, vê a mágoa, e você, não é? Tem autocontrole sobre aquilo e deixa a mente livre para que a expansão possa acontecer e você tratar aquelas pessoas com bondade, não, eu vou amar todos esses. Eu vou ser bondoso com essa pessoa. Não vou me irritar. Eu vou ser o mais calmo possível. E vou amar esse irmão. Esse novo pensamento, que é ao contrário do conteúdo que você está aprisionado, causa a expansão de consciência. Tudo bem? Gente, eu não tenho ideia de quanto vocês estão assimilando, de quanto vocês estão entendendo. Dúvida, eu posso repetir. Jorge, a tua última fala travou todinha. Então, mas acho que todo mundo compreendeu. Você usar o conteúdo antigo não causa expansão de consciência. Você pega o conteúdo antigo, se é uma irritação, e fala, eu vou ser calmo. Eu vou ter muita calma com esse irmão. Eu vou aceitá-lo como ele é. Eu vou amá-lo. Eu vou ter toda a paciência do mundo com ela. Esse ato de amor e de bondade, ele cria expansão de consciência. E as novas informações chegam, criando novas possibilidades de resolver o problema. Tudo bem, de novo, eu não sei o quanto vocês estão entendendo, compreendendo, assimilando, se vocês não falarem. Ah, posso comentar uma coisa? Pode, uma não, duas, três. O que tu sempre me ajuda quando tu fala assim, o pensamento é aquilo que a gente não deve fazer. Porque o pensamento acelerado geralmente é a resposta mais rasa que a gente tem de alguma situação. Então, quando a gente passa por alguma situação na nossa vida, identifica esse pensamento, porque é ele que te diz que padrão tu está trabalhando. E é nele que tu começa a identificar com o que tu utiliza na tua vida. Se tu visualiza ele, tu começa a entender o que é repetido. E aí, quando tu começa a olhar, que isso é se auto-observar, né? É olhar o que está dentro da mente e o que tu sente com o que está dentro da mente, é que tu começa a perceber quais são os teus padrões. Sejam eles de baixa autoestima, como o Jorge fala, sejam eles de arrogância, de altivez, enfim, há milhares de fragmentos. Mas a gente precisa fazer esse exercício que o Jorge está falando, que é útil e econômico. Observar os pensamentos nas situações que acontecem, para a gente ver que não é, eu sou dessa forma. Não, você está escolhendo reagir dessa forma por conta desse padrão. Então, vamos se propor a fazer esse exercício. Ele é renovador e ele é criativo. E ele só é um padrão, na verdade. E aí tem outras possibilidades que você não está usando. Então, por exemplo, você tem um pensamento de baixa estima, e você resolve se amar na mesma hora, se aceitar e ser compreensiva com você mesmo, e usar de bondade.
Aí você expande a consciência, deixando que o processo criativo traga outras possibilidades para a solução, outras possibilidades de entendimento, que vem do eu superior. O eu superior significa o futuro. Aí vem os conteúdos novos que chegam até nós, que estão em estado latente, aguardando que a gente dê esse passo em direção, que depende da gente, porque a gente continua aprisionado, como disse a Maria. Gente, o teu pensamento é só um pensamento que traz um conteúdo. É só isso. Não é para você fazer. Ninguém tem que obedecer ao pensamento. Não deve obedecer. Você deve observá-lo com atenção e discernir sobre ele, compreender ele, o seu conteúdo, a sua consequência, o que ele quer que você faça, por que ele quer que você faça, e aí você faz um conteúdo diferente. Porque ele não serve, ele é teu passado. É um mentiroso, né, Jorge? Próximo, Helena. Eu gosto muito. É tudo mentira. Não, ele traz uma... Ele traz uma informação de como você viveu, como você reagiu no passado. Mas para o presente e para o futuro ele não serve. Serve a gente acessar o conteúdo do futuro que está no eu superior, como ele fala ali. Mas que só pode ser acessado se eu usar um conteúdo novo. E o conteúdo novo é o auto-amor, é a autocompaixão, é o auto-perdão, é a bondade que a gente, aceitando as coisas da vida como elas são, se pacificando e se harmonizando com elas. E amando, porque todos eles são oportunidades que Deus nos dá. Sendo alegre por essas oportunidades. Fazendo todas as coisas com alegria, com bondade, com amor no coração. Não fazendo o trabalho obrigação. Não indo no lugar porque você deve ir. Vai porque você gosta, porque você ama. É só você trocar aquele sentimento. Eu vou trabalhar porque eu gosto, eu vou auxiliar as pessoas, eu vou amar o meu trabalho, vou amar todas as pessoas que estão ali, vou compreendê-las, vou aceitá-las, vou ser bondoso com cada uma delas. Esse é o trabalho. Próximo, Helena. Antes de Próximo, Helena. Deu. O pensamento é um mecanismo que demonstra um conteúdo mais profundo, que não deve ser seguido, mas observado. É isso. Observado, estudado, entendido, inclusive as consequências, aonde ele quer te levar, o padrão que ele traz, a causa que ele tem e a transformação dele em outro conteúdo, fazendo novas criações mentais. Próximo, Ô, Cristo. amigo, inclusive Próximo, esse, Helena. Oi. inclusive esse estudo do pensamento, ele ajuda a criar esses espaços, né? Porque como tu falou, a gente não vai conseguir parar o pensamento, né? Não tem como parar, mas a gente consegue aumentar os espaços se a gente faz esse estudo, porque a gente vai estar focado em outras coisas, né? Quando a gente dá um passo para trás desse pensamento, a gente consegue olhar ele de fora. Claro, a nossa visão é fragmentada, mas a gente não tá totalmente identificado com esse fragmento. Então, a gente dá um passinho para trás para estudá-lo, né? Então, além de conhecê-lo, a gente aumenta os espaços entre essa captação de energia que ele faz da nossa mente, né? É verdade. Enfim. Então, para isso é muito bom também as afirmações que tu falou, mas e o estudo, né? Deles. É exatamente isso. Você precisa olhar para o pensamento e criar o espaço entre um pensamento e outro. Nesse espaço, aí você pode discernir sobre ele. Né? Quando você aparece no seu pensamento, a sua percepção vai para a mente, que normalmente nós estamos adormecidos, distraídos, mas quando você eleva a sua percepção para a mente, né, você consegue o tempo que você precisa para entender aquele pensamento. E como são padrões, com o tempo, eles só se repetem. Aí fica muito fácil de entender. Você sabe que eu ia falar assim, cadê a Tati que não falou nada? Aí você vai falar. Não, eu abri o Gente, microfone umas 3 vezes, mas eu fechei para
Porque bem nas horas fala, vamos, senão a gente não acaba hoje. Juro que eu ia perguntar. A Tati não perguntou nada, e aí você falou. Bom, vamos lá. Isso é da Joana de Ângeles. E olha que a Joana de Ângeles ela dá uma trajetória, um caminho quem quer fazer esse trabalho, né? Então ela diz: o empenho é você manter a atenção em você mesmo, a atenção no seu mundo interior, não é? Uma atenção que observa e tem uma concentração que fixa aquele pensamento, que para aquele pensamento, que cria o espaço. Aí ela diz que isso é uma meditação que traz um equilíbrio psicofísico. Torna-se uma ponte de união entre a consciência superficial e o eu unificado. Então, quando você para o pensamento, olha para ele, discerne sobre ele, seu estado de atenção está completo nele, você cria uma conexão com o seu eu superior, com o self. E ela coloca mais, você liga os dois hemisférios cerebrais, que se harmonizam desenvolvendo o equilíbrio. Isso é uma construção que tem que fazer todo dia, todo momento, porque o pensamento está ali todo o tempo. Você não para, você tem um pensamento a cada batimento cardíaco. Então, você tem 60 pensamentos por minuto. Ou por segundo, nem lembro mais. Então, você tem uma quantidade enorme de pensamentos. Mas só alguns passam na sua tela mental. Esses você pode observá-los, conforme ela. Mas primeiro é o seu estado de atenção, tem que estar em você, tem que estar na sua mente. A sua percepção precisa estar na mente. Percebendo tudo o que acontece dentro do seu mundo. Se você estiver adormecido, distraído, sem estado de atenção, né, envolto com fantasias, etc., não vai conseguir. Próximo, Helena. Então, isso aqui também é do amigo, e eu deixei fazer isso aí para a gente ter uma certa noção. Então, ele diz que é a questão da mansidão. A calma mental desnubla a percepção que normalmente é condicionada. Quando você mantém uma mente serena, calma, sem estar em desordem, então aquela obnubilação que tem, aquele esfumaçamento, aquele não ver, não é? Aquele adormecimento passa. E aí você consegue identificar os pensamentos. E ele continua. Todos os nomes, conceitos, conhecimento estão na mente. É ali que se encontra essa grande manancial de conhecimento adquirido por todas as existências. Mas precisa de uma calma mental para observar isso. Uma calma que te permita ter um estado de atenção. A percepção precisa estar completa na mente o tempo todo, sem distrações, para que você saiba o tempo todo o que está acontecendo. Esse estado de calma, de estado de atenção, ele diminui a velocidade dos pensamentos. Gente, todas as coisas que vocês fazem durante o dia são meios, são só meios para você desenvolver as suas potências. Se você está trocando os meios pelos fins, não vai ter êxito. Não vai dar certo. Próximo, Helena. A mansidão, então aí já entra a mansidão. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados são os mansos. A mansidão permite que a percepção saia da mente egóica e desça, ou seja, ela vá para o coração, isento de julgamentos e padrões. Quando chega no coração, você fica isento de todos os padrões. Então acontece o novo, ou seja, o ver a verdade, o sentir com compaixão. Nesse momento onde tudo é visto de um patamar muito mais alto, existe a união dos fragmentos, a junção das partes, então faz o todo. Então, quando você trabalha no coração, a sua percepção está inteira, e você começa a trazer os pensamentos para o coração, e isso todo mundo pode fazer, não estou falando nada esquisito. Você tem um pensamento, para ele, dá o espaço e traz ele, a sua percepção, junto, para o coração. E deixa ele ali. Ele se desfaz, a energia se desfaz. E aí você tem um contato, você começa a unificar os fragmentos. Isso quer dizer que, com o tempo, você tem menos força espiritual negativa, menos conteúdos mentais, causando desordem.
Oi? Helena, você falou? Não, eu fechei o microfone da Rosana que estava aberto. Então, é isso que acontece. Tem o pensamento, leva a percepção para a mente e traz a percepção para o coração. E deixa a energia diluir. Todos nós podemos fazer isso. Basta querer, basta ter vontade. É um processo. Quem vai começar agora é um processo. Não tem fim o processo. Não tem campeão e não tem perdedor. É um processo que você só tem que se manter no movimento. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai conseguir. Quanto mais rápido você conseguir, mais rápido vem outros desafios. E assim você vai. E assim você vai evoluir. A mansidão, se não tiver calma, não tiver serenidade, não tiver mansidão, você não tem autocontrole. Se não tem autocontrole, você está em desordem. Simples assim. Se você está apressado, correndo, o dia todo, você não tem autocontrole, você está num caos mental. Se você faz todas as coisas consciente do que você está fazendo, do que você está pensando, do que você está sentindo, esse é o caminho. Então você tem autocontrole. Oi, Jorge. Oi, Tudo bem? Boa noite. boa noite, tudo bem? Então, só falando um pouquinho disso que tu estava falando, né? A gente, principalmente para quem está começando, a gente tem a gente acredita que nós somos o pensamento, né? E isso é fundamental que a gente compreenda, que nós não somos o pensamento. Então, eu posso escolher, né? Deixar esse pensamento me dominar, ou escolher que eu não quero, eu quero um movimento contrário ao que eu já estou habituada, né? Aos hábitos mentais que eu já desenvolvi, que já estão arraigados aí na minha personalidade. Então é isso, né? Que nós não somos o nosso pensamento. Valeu, obrigada. Nada, obrigado a você. Gente, vocês são apressadas, inquietas, agitadas? Vamos começar pela Claudine. Você é, Claudine, agitada, inquieta, apressada? Sim, Assim. eu sou. Embora não pareça que nem a Tati falou, me identifiquei com ela, que ela diz, ai, eu sou calma, mas eu não sou calma. Tipo, parece que eu sou calma, mas eu não sou calma. Então você não está no controle do seu mundo. Né? Não. Isso aí. A Tati Tessarolo, você é calma, Tati? É mansa? Não, amigo, não sou. A Maria é? Não. Nem um pouco, né, Maria? A Tati Rocha é? Olha, Jorge. Olha. A Tati Rocha é? Disfarça bem. Hein, Tati? Você é mansa, calma, serena, faz tudo consciente o tempo todo? Tati até sumiu. Eu acho que ela Helena, não está na sala, amigo. Helena, você é calma, serena, Oh, mansa, não, equilibrada? né? A gente vive Cadê? correndo, né? Vive apressado, meu Deus. Então, agora Só a já sabe misericórdia que isso aí divina mesmo. não tem misericórdia. Você tem que fazer o trabalho que você tem que fazer no seu mundo. Então, ô Jorge, eu até ia falar ainda há pouco, assim, ó, algumas coisas, em alguns momentos do dia, eu consigo identificar, né? Identificar que está vindo, consigo parar, mas ainda não consigo fazer esse estudo, fazer essa análise, meditar sobre, entende? Eu estou nesse estágio, Mas se você conseguindo está observar. agitada, veja, se você está agitado,
não é? Se você está irritada o tempo todo, se você está querendo que as coisas se desenvolvam durante o dia, como você planejou, isso traz impaciência, traz intolerância, traz pressa. Como é que você quer ver e analisar alguma coisa nesse estado? Não vai conseguir. É isso que eu estou dizendo, não vai conseguir. Você está sempre dominada por forças espirituais negativas, que estão tirando você do nível consciente, estão tirando o seu estado de atenção, você tem uma mente distraída, porque você está sempre preocupado em fazer as coisas, e achando que está atrasado, e achando que não saiu do jeito que você quer. Beleléu. Nossa, como é que tu me descreveu assim? Misericórdia. Até parece que mora comigo. Ô, Cris, Mas é você bem isso, mansa? Jorge, é bem isso. Eu sei. Você é mansa, Cris? Calma. Faz tudo consciente. Eu não. Mas assim, ó, é um processo. Eu já fui pior. Eu acho que a gente vai construindo, né? E principalmente compreendendo que não existe perfeição e que tudo é uma experiência. Então, cada vez que eu me envolvo numa situação... Ó, agora mesmo, né? Vou dar um exemplo. Eu tô aqui dirigindo, peço desculpas, eu tô voltando aqui de Santo Amaro. E sempre que a gente vai fazer uma exposição, alguma coisa assim, nossa, primeiro vem aquele pensamento, né? Ah, que tem que todo mundo gostar, que tem que ser perfeito, que isso, que aquilo. Aí, quando tu tá na situação, e isso é só um exemplo, porque tantas outras, né? E que tu vai realmente tentando observar o teu pensamento e entender que aquilo é só um pensamento, não existe isso, né? Não precisa de perfeição, quem está ali para aprender sou eu. Como a gente aqui, né? Conversando, quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo que não se expõem por esses motivos, né? Por achar que vai falar alguma coisa que não deve, que não vai agradar, e a mente da gente funciona dessa maneira, é uma quase uma autopunição, né? E que eu preciso ser perfeito. Eu acho que esse é um dos focos assim de sofrimento que a gente tem, né? E deixa a gente ansioso, que é a tua pergunta, né? Então a gente cria uma ansiedade desnecessária. É isso aí. Okay. Obrigada. Então, tá bom, nós estamos avançando. Você falou de um conteúdo mental aí, que assim, porque eu fui fazer algo e eu precisava de, né, ser bem feito, perfeito, porque todo mundo tem que gostar. Então, esse é um conteúdo mental que acompanha, acho que todo mundo, por isso que eu vou falar isso, né? No trabalho, em todos os lugares, a gente quer ser aceito. Mas qual é o pensamento positivo a partir daí? Como é que eu troco esse pensamento por algo que vai me dar criatividade, que vai me dar um acesso ao meu self, ao meu eu superior? É exatamente fazer as coisas com desinteresse, fazer as coisas com alegria e com bastante amor, sendo bondoso quando você está fazendo aquilo, estando muito alegre de estar fazendo aquilo, porque aquilo é uma oportunidade que Deus te deu de se conectar com Ele a partir daquela situação, de se conectar com espíritos superiores a partir daquela situação. Mas precisa haver o desinteresse. Nós precisamos aprender a fazer todas as coisas com alegria, porque é uma oportunidade de Deus, uma bênção de Deus, não é? Aí eu lembro quando Jesus falava, né? Esse mandamento foi meu pai que me deu. Isso foi meu pai que pediu para me fazer. Aquilo foi meu pai que pediu para me fazer. Então, Jesus tinha uma obediência de que tudo era o pai. Ele dizia, eu tenho poder para dar e tenho poder para tirar. Mas esse poder foi meu pai que me deu. Ele nunca dizia que era ele, que ele queria alguma coisa. Ele fazia todas as coisas por obediência a Deus. Mas se a gente pegar que todos os dias nós temos todas as oportunidades de fazermos tudo com alegria, com amor, porque é uma oportunidade de Deus, assim como ele fez com Jesus, e deveríamos estar gratos e desinteressados, nós seríamos as pessoas mais felizes do universo. Eu não vou perguntar para os outros, porque tem gente aí que está envergonhada de falar ainda, se são mansos, calmos, etc. Né?
Então, a Vera, que está aí, acho que a Camila, o Alisson, a Tinelli, cada um faça uma auto-observação. Se você não tiver manso, calmo, consciente do que você está fazendo o tempo todo, do que você está sentindo, do que você está pensando, como você está reagindo, então você está dominado, você está em desordem, você está em desequilíbrio. Você está usando as coisas não como meios, mas como um fim. Ok? Próximo, que acho que dá para ver mais um para acabar. Falta um minuto. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Olha, isso é fundamental. Em razão disso, qualquer mudança real do seu caminho virá unicamente na mudança dos seus pensamentos. O pensamento vem do sentimento também, que depois nós vamos falar disso. Então, você precisa mudar o sentimento, que muda o pensamento, que muda a atitude, que muda a ideia, que muda a palavra, que muda a ação. Mas o importante é você entender aquilo que você está mentalizando, pensando o dia inteiro, é isso que sua vida será. E aí cada um faz uma autoanálise do que está pensando constantemente, continuamente. Tá bom? Obrigado a todos. Semana que vem tem outra aula e nós vamos falar do dínamo. A Cristiane Salom vai nos falar sobre o dínamo. É algo importante para entender. Depois nós vamos ter a primeira aula, que é o espelho da vida. E aí continuamos. Tá bom? Uma alegria tê-los aqui conosco. Obrigado pelos que participaram e por